Alô, alô, gente bonita e chique da cidade. Houve um tempo em que só usavam aparelhos as crianças e você nunca via um adulto com aparelho, era difícil. Depois isso foi cada vez mais se aprimorando e hoje você vê pessoas de todas as idades usando aparelhos e corrigindo os dentes. E é uma preocupação, não só uma preocupação estética, mas ter uns dentes bonitos, saudáveis e alinhados passou a ser um passaporte para muita coisa, para arranjar um emprego, um namorado, enfim, para ter uma vida melhor. Eu estou aqui com a Maíra Pascoal, que ela vai falar não só sobre isso, como também ortodontia, que é a especialidade da clínica que ela divide com mais duas dentistas. É isso mesmo, Maíra? São duas? Isso mesmo. É isso mesmo, né? Então, Maíra, primeiro, o que vem a ser a ortodontia? Como se define? A ortodontia é uma especialidade voltada para o tratamento das disfunções da oclusão. E o que é a oclusão? A oclusão é a nossa mordida. Então você morde errado e acaba afetando o alinhamento dos dentes, é isso? Isso. E daí quais são os tipos de aparelhos e quais são os tipos que acontece mais esse problema de disfunção, que os dentes se movimentam e ficam de forma irregular? Os dentes, eles precisam se encaixar. O dente de cima e o de baixo, o superior e inferior, eles precisam se encaixar corretamente. Quando não se encaixa, há os apinhamentos, os dentes tortos, e é um ciclo, a mordida fica errada, a pessoa pode muitas vezes ter dor de cabeça, dor nas costas. Que não sabe nem que é isso, assunto é por causa dos dentes. Exatamente. Uhum. E daí o dentista recomenda um tipo de aparelho? Precisa diagnosticar corretamente e ver se há perda de dente, se é só dentes tortos. Hoje em dia a ortodontia ela vem se modernizando muito. Antigamente só existiam os aparelhos aqueles metálicos. Hoje aqueles horrorosos, que as crianças usavam. Adulto nem usava, né? Adulto nem usava. Hoje em dia as técnicas elas estão mais modernas. Existem aparelhos estéticos, aparelhos autoligáveis, que são aparelhos que fazem menos força nos bractes, que são as pecinhas que são presas no dente. Sim. As crianças, a gente trabalha bastante com ortopedia, que muda a direção do crescimento ósseo, aquele osso que está crescendo inadequado, a gente com os aparelhos móveis acaba mudando a direção desse crescimento e proporcionando para a criança um crescimento de face adequado. Você falou em ortopedia, como assim? Me explica melhor. A ortopedia são aparelhos móveis. A ortopedia ela vai estar mudando a direção do crescimento do osso. Porque às vezes esse crescimento do osso está sendo irregular. Está sendo irregular. E isso vai causar problema nos dentes. A partir de que idade você acha que a mãe deve levar a criança ao dentista para ver todos esses problemas? Nós indicamos a partir dos 5 anos fazer uma avaliação, mas sempre estar atenta se a criança não é um respirador bucal, se a criança não tem alguma tendência a uma oclusão. Mas a idade adequada para a mãe levar para uma avaliação num ortodontista é aos 5 anos. 5 anos, que é a idade certa, né? A idade adequada para a gente estar diagnosticando e vendo se tem algum tipo de problema. Agora, existem aqueles aparelhos que você coloca só para dormir, não é? Os aparelhos para dormir são ou contenções, que a pessoa já fez um tratamento ortodôntico e precisa uma contenção para diminuir a recidiva, ou quando é diagnosticado algum tipo de dor orofacial, existem aparelhos que a pessoa usa ou diurno ou noturno, isso qualquer idade. E esse material pode ser até um material invisível, um material que pouco se vê? Existe a técnica, as plaquinhas, fazer uma ortodontia, o Invisalign, por exemplo, são aparelhos, são placas praticamente perceptíveis, assim, que fazem o tratamento ortodôntico também. Ah, certo. Agora, Maíra, como é que o Brasil está nessa questão dos dentes, da odontologia, da ortodontia? Nós somos aí um país reconhecido como tratamentos de ponta? Sim, o Brasil está com técnicas muito modernas. Inclusive, nós temos hoje os aparelhos estéticos, como de porcelana, de safira, esses aparelhos autoligáveis. Isso esteticamente e funcionalmente, são aparelhos que têm uma eficácia muito grande. Agora, esses aparelhos são fabricados no Brasil ou eles são importados? Nós temos aparelhos nacionais, que são de ótima qualidade, e tem os aparelhos importados também com uma tecnologia diferente. Mas os nacionais não deixam a desejar. Então, vamos dizer, numa linha percentual, você acha
há tratamento para todos os casos ou não para todos os casos? Existe casos que não tem jeito, que não tem solução? Neuza, o quanto antes o diagnóstico é melhor. Quando a gente trata uma criança, a remodelação óssea ela é muito mais fácil do que um adulto. Nos adultos, hoje em dia, nós vemos a reabilitação para prótese. Por exemplo, um paciente vai precisar colocar um implante. Às vezes não tem espaço para colocar um implante. Hoje em dia nós temos recursos como os mini implantes, que eles conseguem verticalizar dente, eles otimizam maior o espaço para a gente estar colocando, por exemplo, um implante. Então hoje em dia eu tenho na minha clínica paciente desde 5 anos até paciente de 68 com aparelho. 68 com aparelho? 68 com aparelho. Pacientes que vão precisar fazer implante, não tem espaço para o implante ficar adequado, para a gente conseguir ter uma mordida correta, reabilitar. Sim. Hoje em dia o paciente, a gente não pensa mais no dente, a gente pensa no paciente como um todo. A função, nosso objetivo é devolver a função mastigatória, não só a estética. A estética é uma consequência. Sei. Quer dizer, o foco de vocês, o foco hoje é devolver, como você disse, essa função mastigatória para evitar uma série de, inclusive, de doenças que estão correlatas com essa disfunção, né? Exatamente. Agora, Maíra, o que você aconselha para as pessoas, além de, obviamente, ir ao dentista periodicamente, fazer sua limpeza diária, quais são os erros que muita gente comete e depois vai ter problema? Escovação, por exemplo, como ela deve ser feita? A escovação, ela deve ser feita após as refeições. A escova deve ser dura, média, porque a gente encontra no mercado uma série de escovas e muitas vezes não sabe o que comprar. O que você aconselha? A escova ela deve ser de cabeça pequena, cerdas paralelas e macia. Por que muita gente compra a dura e acha que a dura é mais eficaz? A técnica de escovação deve estar sendo feita errada. Escovar não é força, escovar é jeito. Sei. Por isso a importância do cirurgião dentista em estar explicando para o paciente, orientando corretamente como é feita essa escovação. Então o certo seria a escova de cabeça pequena e a macia. Cabeça pequena, cerdas paralelas, macia. Sei. E logo após as refeições se deve escovar ou deve deixar um tempo? Quantas vezes por dia? Como que deve ser feita essa higiene? Olha, Nilza, no mínimo 3 vezes ao dia. E após as refeições, é muito importante estar escovando para não deixar os alimentos acumulados nos dentes. Agora, quais são os alimentos que mais prejudicam os dentes? Os alimentos mais pegajosos. Mas o que eu falo sempre, se alimentou com um alimento pegajoso, escova corretamente o dente, não deixa aquele alimento lá acumulado para não ter nenhum risco. Principalmente para não criar placa dentária, né? Criar placa, principalmente os portadores de aparelhos ortodônticos. Certo. É uma pecinha a mais na boca, com mais dificuldade de estar escovando. E então é muito importante essa escovação. Agora eu gostaria que você deixasse seu e-mail, o seu contato. Você responde perguntas de clientes? Respondo. E ouvintes nossos também? Sim, com certeza. O nosso site é www.isiodonto.com.br. O nosso e-mail é atendimento@isiodonto.com.br. E os telefones de contato é 3342-7600 ou 4117-0809. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Estilo de Vida. E nós vamos aí cuidar dos dentes, ficar com os dentes bonitos até quanto mesmo? Tem 68 anos. 68 anos. Nós vamos até 80 anos. Isso mesmo. Se Deus quiser. E eu vou ficando por aqui, mas eu volto a semana que vem com um novo Estilo de Vida. Até mais.